Se tem uma imagem que me lembra do Japão, são os tori, que são esses portais aqui coloridos. Eles separam o mundano, que ficou lá para trás, do sagrado, que são os templos shintoístas que estão aqui para frente. E não é por menos, o Japão tem mais de 80 mil templos shintoístas, que guardam os espíritos e são protegidos pelos tori. Boa parte deles ficam aqui em Kyoto, que é a capital antiga do Império, super tradicional, que tem vários templos, incluindo esse aqui, que é o templo de Fushimi Inari, que tem essa trilha super colorida, cheia de toris, não foi feita para os sedentários, que são doados pelas pessoas que tiveram uma graça atendida ou que foram abençoadas de alguma forma. Se você prestar atenção, dá para ver que atrás deles tem o endereço das pessoas que foram atendidas. E uma coisa que eu acho curiosa é que o shintoísmo tem registro de pelo menos 800 do século 8 para cá. Ele tem centenas de anos, se não mais. Mas ao contrário das igrejas e das catedrais antigas que a gente está acostumado a ver, que são feitas de pedra, os templos shintoístas são feitos de madeira. E aí fica uma pergunta: como que um templo de centenas de anos é feito de madeira e dura até hoje? O Santuário de Ise, ou Ise-Jingu, representa isso muito bem. Esse santuário é um dos mais antigos e mais importantes do Japão e é dedicado à deusa do Sol. E na verdade não é um santuário, é uma rede de templos gigante que ocupa uma área enorme aqui e é todo baseado nesse estilo arquitetônico que você está vendo aqui atrás. E se esse estilo parece meio simples ou meio estranho, todo retangular assim, com essas estacas que suspendem a construção do chão e com esse telhadinho de palha, é porque ele é baseado em armazéns de arroz de mais de 1500 a 1700 anos atrás, antes da influência chinesa e budista no Japão, principalmente no shintoísmo. Tanto que esse tipo de arquitetura aqui não pode ser reproduzido fora daqui de Ise, fora do santuário. E tudo que é usado para construir ele tem um propósito. A madeira é o cipreste japonês, que é uma árvore super nativa, tradicional aqui do Japão, que eles adoram usar para fazer bonsai. E o telhado é feito com palha de capim e os dois interagem juntos para poder interagir com o ambiente e reagir às mudanças do ambiente, como umidade, neve, tempo frio, tempo seco, tempo quente, para poder abrir a madeira e respirar durante a mudança de estações e ajudar a manter os grãos de arroz lá dentro secos e preservados por mais tempo. A desvantagem desse tipo de construção é que, como você pode ver, a palha degrada com o tempo, ela fica úmida, ela mofa, ela estraga, ela vai ficando pesada porque ela vai juntando a umidade das chuvas e a própria madeira, por não ser tratada nem envernizada, envelhece e acaba se degradando. Então uma construção dessas não dura mais do que 30 anos. Só que esse templo tem mais de 1300 anos. E o que acontece aqui é que, por durar menos de 30 anos, o imperador japonês do século VIII ordenou que esse templo inteiro, todas as construções de madeira aqui, fossem reconstruídas e renovadas a cada 20 anos. É uma cerimônia enorme, gigante, que move a cidade inteira para reconstruir tudo que está aqui dentro. O resultado é que a gente tem um templo de mais de 1300 anos, que ao mesmo tempo foi reconstruído em 2013 e tem 5 anos. Inclusive essa ponte aqui, que faz parte da estrutura do templo, que na verdade é uma estrutura gigante, segundo eles com uma área parecida com a área de Paris, está entre as estruturas que é renovada a cada 20 anos, foi renovada agora em 2013 e tem que durar pelo menos mais 15 anos de gente passando aqui em cima.
E toda essa construção e reconstrução demanda uma quantidade de troncos de madeira enorme. Milhares de troncos que vêm das árvores plantadas nessa floresta ao redor do templo, que foi plantada e é manejada especificamente para suprir a madeira dos eventos de reconstrução a cada 20 anos. Para mim, esse templo é a materialização do paradoxo de Teseu, aquele paradoxo de que o Teseu está o tempo todo reparando o barco dele, trocando mastro, quilha, remo, e no fim da viagem você se pergunta se o barco que ele usa ainda é o mesmo barco. Será que depois de toda essa renovação, esse templo de 5 anos ainda é um templo de mais de 1000 anos? E bem ou mal a gente passa pelo mesmo tipo de renovação no nosso corpo. A gente está o tempo todo trocando as nossas células, trocando as nossas moléculas, renovando os nossos tecidos, mas apesar dessa renovação toda, a gente continua se enxergando como uma entidade só, uma pessoa única que tem uma mesma história de vida ao longo desse tempo todo, apesar de toda essa renovação que está acontecendo. E essa renovação toda, tanto do corpo quanto do templo, acontece por um bom motivo. Com esse ciclo curto de 20 anos de renovação aqui, eles são obrigados a estar o tempo todo ensinando a carpintaria, a técnica de construção e de renovação aqui para novas pessoas. O templo principal de Ise fica aqui atrás desse portão, atrás dessa entrada, e ele é fechado para as pessoas, só o imperador pode ir lá e ver ele. Mesmo esse portão aqui normalmente fica fechado, é que por total coincidência o dia que a gente chegou aqui é o dia da cerimônia do plantio do arroz, e por isso aqui está aberto e a gente pode dar uma olhadinha e mesmo assim não pode filmar lá em cima. Esse templo fica aqui por 20 anos, desde 2013, e quando ele completar os 20 anos, eles vão construir um outro templo no terreno aqui do lado, atrás desse cercadinho da minha esquerda, com o mesmo esquema, a subidinha, a entrada e o templo lá em cima, e esse aqui vai ficar apodrecendo até 20 anos depois, quando eles constroem um novo desse lado e o do terreno de lá fica apodrecendo. Então eles vão alternando o sítio do templo principal a cada 20 anos. Então é a manutenção e o cuidado de renovação que o templo tem que ter que garante que o conhecimento de como fazer ele, como as coisas acontecem aqui, não se perde. A mesma coisa acontece no nosso corpo. As partes do corpo que a gente mais usa e mais desgasta, como pele, gengiva e até a parede do intestino, precisam ser renovados constantemente para se manter frescos e novos, enquanto uma parte como o nosso dente, que a gente faz só uma vez na vida, até pouco tempo atrás, antes da gente ter dentistas, se você perdesse um pedaço, ele se perdia por inteiro. E curiosamente, a mesma coisa acontece com instituições, com organizações e com ideias. Etnias, línguas, países, religiões, empresas, tudo isso depende de uma renovação constante, de um fluxo constante de pessoas que entram e que dão continuidade àquilo. Você precisa de novas pessoas dando novas ideias, preservando as ideias que valem a pena ser mantidas, ou preservando as palavras, preservando a cultura, para poder manter e dar continuidade àquilo. Mesmo em instituições, ou mesmo em países ou etnias, é a renovação e a entrada de novas pessoas, de novos membros, que garante a continuidade e a eternização daquilo. Conhecer melhor a cultura do Japão, conhecer ela mais de perto, me fez mudar muito a minha concepção sobre ela pelo mesmo tipo de efeito. É engraçado porque a cultura deles é milenar de fato, a língua deles tem milênios, o shintoísmo é super antigo, até empresas familiares aqui podem ter mais de 1000 anos, mas ela está longe de ser estática, de ser parada. Eu esperava isso da cultura brasileira, né? A gente não teve tempo ainda de se isolar e de produzir algo há tanto tempo quanto o Japão, né? O português ainda é uma língua super parecida com o português de Portugal, a ponto da gente conseguir conversar numa boa. Ainda é uma língua que é falada em outros países, longe de ser tão única quanto o japonês já é aqui. A gente está longe mesmo de ser uma etnia homogênea e de ser tão uniforme quanto os japoneses são geneticamente. Então, claro, eu esperava que a cultura brasileira tivesse ainda se renovando e se reconstruindo, que a nossa música, a nossa arte, a nossa culinária fosse uma coisa recente e em mudança. O que eu entendi errado e não esperava aqui do Japão é que, apesar deles terem essa cultura milenar, eles também tivessem o mesmo tipo de renovação constante. O Japão entrou em contato com muitos países e mudou muito o que eles são aqui, principalmente o contato deles com a China e com os Estados Unidos, e principalmente a renovação que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, mudaram tudo aqui.
As empresas japonesas que são super clássicas, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, não tem mais de 1 ou 2 séculos que foram feitas aqui. Os mangás, que eu adoro ler, foram renovados na década de 50. Os animes, que têm uma identidade japonesa muito forte, foram super influenciados pela Disney, apesar deles terem a cara própria aqui. Tudo que eu entendo como cultura japonesa, até a culinária deles, foi refeito, renovado e reconstruído super recentemente. E claro, a cada vez que isso acontece, entram novas ideias, novas perspectivas, um outro tipo de cultura e a cultura se renova. E o curioso é que o Santuário de Ise representa isso muito para mim. É essa renovação e essa reconstrução constante que ao mesmo tempo revigoram, reconstroem e eternizam uma cultura. Aqui é tipo o Vaticano do shintoísmo.